Estima-se que 700 pessoas aqui no Rio Grande do Sul tenham essa doença, esclerose lateral amiotrófica. Ela também é conhecida como ELA. A doença, ela atinge o sistema nervoso e afeta funções físicas. Ela ainda é pouco conhecida, tanto pela população quanto por pesquisadores. E para a gente entender melhor sobre este assunto e falar também sobre uma atividade que vai acontecer no próximo domingo em Passo Fundo, nós convidamos a neurologista Thaís Dalmoro, aliás, formada em medicina aqui pela UPF. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu queria começar lhe perguntando o que é esta doença, esta esclerose lateral amiotrófica. Então, Thaís, ela é uma doença neurodegenerativa progressiva, tá? Ela afeta principalmente os neurônios responsáveis pela função motora. Então, por isso, o paciente começa com sintomas que é a fraqueza muscular progressiva e esses sintomas vão evoluindo. Ele pode ter câimbras, muito comum, e aí ele começa a ter distúrbios de deglutição. Tá? E nas fases mais avançadas, como a gente tem uma atrofia da musculatura, esse paciente desenvolve uma dificuldade ventilatória, né? Então ele precisa de aparelhos para que ele possa respirar de forma adequada, que ele mantenha a função pulmonar adequada. E dentro desse quadro, a cognição é preservada. Então, o paciente ele tem uma ideia do ser, ele sabe o que está acontecendo, ele tem a inteligência preservada, de forma que a força motora está prejudicada. Doutora, então nós estamos falando que com o passar do tempo, a progressão da doença implica em perder a mobilidade, Isso. algumas dificuldades para alimentação e respiratória, Isso. porém, em termos intelectuais, esta pessoa é plenamente capaz. Plenamente capaz e funcional, exatamente. A medicina já descobriu as reais causas dessa doença? Segue estudando? Então, há vários estudos sobre isso, né? A gente sabe que até 10% dos casos tem uma transmissão genética que é familiar, mas os outros 90% dos casos a gente não tem uma definição. Sabe-se que o tabagismo, a exposição a metais pesados, inseticidas pode ser uma causa, mas nada muito definido ainda. Nada absoluto. Doutora, há um gênero preferido? Essa doença acaba atingindo mais homens ou mulheres ou não necessariamente? Em princípio, mais homens, né? E na idade mais ou menos dos 50 anos. Normalmente, os primeiros sinais aparecem em torno dos 50 anos. Isso, em torno dos 50 anos. E aí o paciente tem essa fraqueza muscular progressiva. E é justamente lhe pedir para repetir os primeiros sinais, então, essa fraqueza muscular, cãibras também. Pode ter cãibras, às vezes alguns espasmos na musculatura, o paciente nota isso e vai nos procurar por esses espasmos, que isso é um sinal de degeneração desse nervo, né? E aí o paciente procura o médico com esses sintomas. E às vezes o médico também não tem conhecimento, porque é uma doença que ela comete de 2 a cada 100 mil pessoas, né? Então é uma doença que ela é rara. No Brasil a gente estima que tenha cerca de 15 mil pessoas com a doença, mesma incidência norte-americana, e os médicos também não têm um conhecimento sobre isso. Então às vezes o diagnóstico atrasa um pouquinho em relação a isso. Como funciona o tratamento, já que ela é uma doença degenerativa e progressiva? Isso, então assim, não existe nenhuma medicação que impeça a progressão dessa doença. A gente tem uma medicação disponível no SUS, que é o Riluzole, que ele aumenta a sobrevida, então de 6 meses a 1 ano, mas o mais importante é a reabilitação com tratamento multidisciplinar, né, que envolveria fisioterapia, nutricionista, fonoaudióloga, a terapia ocupacional junto com o médico neurologista, né? Então os estudos mostram que essa terapia multidisciplinar, ela aumenta a qualidade de vida e a sobrevida desse paciente. Então ele pode viver mais, quanto mais precoce ele instituir essas medidas. Há uma previsão de quanto uma pessoa consegue, de por quantos anos, por que período ela consegue sobreviver com essa doença? Então, mais ou menos a maior parte dos casos, a sobrevida é de 2 a 5 anos. Tá? Menos de 5% tem uma sobrevida até 20 anos. Né? Inclusive, a gente tem o caso do fundador, o seu José Serafim, que é o fundador da Associação Regional da Esclerose Lateral Amiotrófica, ARELA, no Rio Grande do Sul, e ele já tem a doença há 16 anos.
né? Então, são casos raros, mas pode acontecer. Doutora, muito rapidamente, no domingo haverá uma mobilização, uma caminhada, não só em Passo Fundo, mas a gente quer convidar as pessoas para que participem na nossa cidade. Gostaria de convidar, então, porque a Associação Regional da Esclerose Lateral Amiotrófica, junto com o Instituto Humani, está promovendo essa caminhada, tá? É uma caminhada que vai sair da frente do Instituto Humani, ali na Capitão Eleutério, tá? 1901. E a gente quer convidar as pessoas que possam participar, porque esse é um dia de conscientização da esclerose lateral amiotrófica. Teve um desafio em 2014 do balde do gelo, não sei se vocês lembram desse desafio, vários atores famosos, né? Então, para que as pessoas conheçam a doença e as pessoas que já têm a doença saibam que a Arela também está disponível para ajudar na questão de tratamento multidisciplinar e na questão de conseguir a medicação também. Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações. A gente vai seguir aqui falando da sua área, que é da área de medicina, mostrando uma iniciativa muito bacana do curso que você fez aqui na universidade. Ótimo, obrigada. Obrigada, bom final de semana. Igualmente.